Querida igreja, recebam todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus, que honra, que alegria poder estar reunido com a igreja pela primeira vez, para juntos adorarmos e exaltarmos ao nome do nosso Senhor Jesus. Haja vista ser uma oportunidade singular, né, irmãos? De adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Eu quero ser grato a Deus pela vida da irmã Bianca, que tão carinhosamente nos ofertou o convite para estarmos aqui. Dentre tantos grandes pregadores, irmãos, da cidade de Volta Redonda, ela se lembrou do menor para poder cooperar com vocês, e a minha palavra aqui é de gratidão. Eu quero deixar aqui o meu abraço e a paz do Senhor ao pastor da igreja, mesmo em sua ausência. Transmita o meu abraço e a paz do Senhor a ele, que Deus o preserve em graça, sabedoria e saúde. Amados, eu estou acompanhado aqui de dois amigos, o Marquinhos, de vez em quando ele me acompanha, de vez em quando, né? Vamos orar para Deus, para que isso aconteça mais vezes. E também o pastor Tauan. Deus abençoe, meu amigo, obrigado, tá? Por estar nos acompanhando nesta noite. Queridos, quantos trouxeram a Bíblia e querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Amados, Gênesis, capítulo de número 26, por favor. Gênesis, capítulo de número 26, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 25, por favor. Gênesis, capítulo 26, versículo de número 25. Quantos encontraram, digam amém. Amados, acompanhe de acordo com a sua versão bíblica. A minha, ela diz assim: Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali mais um poço. Eu vou repetir. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali mais um poço, e você que pode, diz amém. Amados, aproveitando aqui o ensejo, eu quero transmitir um abraço da minha igreja e do meu pastor. Nós somos da Assembleia de Deus Ministério Rio das Flores, na cidade de Barra do Piraí. Lá nós somos pastoreados pelo pastor Sebastião Ribeiro. Você recebe esse abraço nessa noite? Amém. Queridos, quando o culto terminar, eu vou estar na parte de baixo da igreja com um kitzinho de paçoquinhas. São 5 paçoquinhas por apenas R$5. Cada kit que você comprar, você não está me ajudando a ficar rico nem milionário. Você está abençoando a minha casa, a minha família e também o nosso ministério. Tá bom? Então, depois, no final do culto, se você puder nos abençoar, eu tenho certeza que Deus vai lhe prosperar e não vai lhe deixar faltar. Amém, irmãos? A minha oração nesta noite é a oração que Paulo pediu à igreja de Colossos para fazer. Que a porta da palavra esteja aberta sobre nós aqui nessa noite. Nós estamos diante de uma história ou de um texto que é familiar de toda a igreja. Quando nós abrimos a Bíblia no livro do Gênesis, no seu capítulo de número 26, nós vamos encontrar uma das histórias mais pregadas ou contadas de toda a Bíblia Sagrada. Júnior, por quê? Quando nós decorremos pelo texto e logo iniciando a leitura do capítulo 26, nós vamos encontrar uma problemática. E qual é a problemática? A problemática é que tem um período de fome, ou uma fome muito grande, que agora está assolando toda a terra. Porém, quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos 3 grandes fomes que sobreveio à terra. O primeiro período de grande fome foi no tempo de Abraão.
Gênesis capítulo 12, versículo de número 10. O segundo período de grande fome que veio é no tempo de Isaac, cuja qual nós estamos inseridos. E o terceiro período de grande fome que sobreveio à terra está localizado em Ruth, capítulo 1, nos tempos de Elimeleque e Noemi. Isaac agora se vê neste cenário de fome, e na proporção que ele se vê neste cenário de fome, Isaac vai tomar uma medida ou uma decisão de ir ao Egito juntamente com a sua família, para que então lá tivesse abundância de pão e do que se alimentar e até mesmo do que comer. Perceba que Isaac está em uma terra. A terra não é a sua terra natal, é a terra de Abimeleque, líder dos filisteus, a terra de Gerar. Então Isaac está em uma terra que não é a sua, e dentro desta terra, Isaac vai decidir ir ao Egito para poder trazer alimento para a sua casa, juntamente com a sua família. Porém, Deus aparece para Isaac no versículo de número 2, olha para Isaac e diz: Isaac, não desças ao Egito. Deus está intervindo da descida de Isaac ao Egito. Júnior, por quê? Isaac está sendo exortado por Deus a não descer ao Egito, porque nem sempre a melhor decisão é fugir dos problemas, mas é encará-lo de frente. Quando Deus pede para Isaac permanecer, Isaac decide permanecer, e ele vai me dar uma lição. Qual é a lição? O lugar do mundo mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus para Isaac era: não desças ao Egito. Se a incredulidade fosse uma pessoa, olharia para Isaac e diria: Isaac, como você vai sair desta situação? Porém, se a fé que está ladeada de Isaac pela decisão em permanecer num cenário de fome, olharia para a incredulidade e diria: o que nós vamos aprender no meio dessa situação? Deus me trouxe nessa sexta-feira para dizer tantas coisas, inclusive essa: este cenário de fome não veio para te matar, e aquilo que não te mata te aperfeiçoa, aquilo que não te destrói te ensina, aquilo que não te derruba te fortalece. E Deus está dizendo para alguém: se você olhar para este problema como problema, vai dar crise de ansiedade, desespero, depressão, uma porção de coisa. Mas se você olhar para esse problema como ensinamento, Deus te fortalece no meio dele, e o nome dele é glorificado na sua vida. Eu vim pregar para alguém e dizer: este problema não te mata, mas ele te fortalece. O pregador, me dá um exemplo aí de que problema não vem para matar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. A Bíblia diz que se levantou na terra um gigante por nome Golias. E esse Golias está afrontando Israel durante 40 dias. E não tem ninguém para levantar e pelejar contra ele. Só que quem é que está indo para o período da guerra naquele dia? Davi. Enquanto Davi está descendo ao vale de Elá, Golias está subindo do outro lado. Golias sobe afrontando e Davi desce em silêncio. Só que Davi ouve a afronta. Liga aí por favor, irmão. Davi ouve a afronta e pergunta aos seus irmãos: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso? A palavra incircunciso significa sem aliança. O que Davi está perguntando é: quem é esse cara sem aliança para poder afrontar o exército do povo de Deus que tem aliança com ele? Davi está dizendo: já que vocês não guerreiam, eu estou preparado para poder guerrear. Pregador, aonde você quer chegar? Se tudo não é glória, eu vou aí puxar a orelha, tá? Nenhum homem quis ir guerrear contra Golias porque olharam para Golias como gigante. Davi nunca olhou para Golias como gigante. Davi sempre olhou para Golias como a maior oportunidade da tua história ser mudada. Pregador, o que é isso? Se você olhar para o teu problema como problema, vai dar ruim. Mas se você olhar para ele como ensinamento, Deus será glorificado na sua vida. Deus será glorificado na tua casa.
Eu quero dizer que esse Golias que se levantou nunca foi para matar Davi, sempre foi para promover Davi. Júnior Marques, melhora, vou melhorar para quem tá ligado. Urso e leão era a preparação do secreto, mas Golias era Deus elevando o nível de Davi. Eu vim pregar para alguém nesta noite e dizer: o urso e o leão te preparou para você encarar esse Golias de cara e ser promovido no tempo de honra. Deus olha para Isaac e diz: Isaac, habita tu na terra de Gerar. Você quer sair daí, mas habita aí. Não sai daí. Por favor, redobre toda a sua atenção no nome de Jesus. A expressão habitar no hebraico significa morar temporariamente. Gerar para Isaac nunca foi endereço final. Sempre foi um escape que Deus enviou a ele. Pregador, e aí? Dentro deste ambiente de escape, Deus libera 3 promessas para Isaac. Lembra, não é endereço final, é apenas um escape. Eu estou dizendo para alguém aqui nessa noite que esse momento que você está vivendo é apenas um escape de Deus. Não é o teu endereço final. E Deus é especialista em enviar escape. Deus está enviando escape para nós aqui nessa noite. Dentro do ambiente de escape, Deus faz 3 promessas. A primeira: eu serei contigo. A segunda: eu te abençoarei. E a terceira: eu te multiplicarei. Vamos desossar isso daqui? Eu serei contigo, fala da presença. Eu te abençoarei, fala de providência. Eu te multiplicarei, fala da descendência. Quando Deus olha para Isaac e diz: Isaac, eu serei contigo, Deus estava falando da sua presença. Liga aí, por favor, crente, no nome de Jesus. Quando Deus diz: eu serei contigo, não era Isaac que estava com a presença. Porque se Isaac estivesse com a presença, assim como ele está nessa sexta-feira, no sábado ele poderia não estar. Júnior Marques, se não é Isaac que está com a presença, como é que é esse negócio? É a presença de Deus que está com Isaac. Júnior, qual é a diferença? A diferença é muito clara. Aonde quer que você pôr a planta dos teus pés, a presença de Deus vai com você. Deus está dizendo para alguém nesta noite: homem está contigo por conveniência. Se você tem algo para oferecer a Ele, mas o Deus da presença, Ele está contigo nos montes, mas também caminha contigo no meio do vale. Ele caminha contigo no monte, mas também caminha contigo no meio do vale. A presença de Deus é com você. A segunda promessa que Deus faz: eu te abençoarei. Eu te abençoarei. E o que é isso, pregador? Fala de providência. Por favor, eu vou falar muito devagar para ver se você pegue isso. Como assim, Júnior? Quando Deus está falando de providência, a palavra providência no hebraico dá-se um sentido de fazer aparecer o que eu preciso, ou multiplicar o pouco que eu tenho. O que Deus está dizendo para Isaac é: Isaac, no ambiente de escape, não vai te faltar providência. Por quê, Júnior? Porque se você não tiver, eu faço aparecer aquilo que você precisa. E se você tiver pouco, Isaac, fique em paz, eu multiplico o pouquinho que você tem. Levante a tua mão, por gentileza, levante. Eu não vim de casa para pregar gibi da Mônica, irmão. Eu também não vim aqui para brincar de pregar. Eu vim aqui para dar lugar e deixar tudo nesse altar. E se tiver pelo menos 5 ligados comigo, esse negócio aqui vai tremer. Deus está dizendo para alguém: fique em paz. Tem providência sendo direcionada para tua casa. Tem providência sendo direcionada para tua família. Enquanto você está de mão levantada, o céu está se movendo. O céu está se movendo para que a providência te alcance nesta noite. Tem alguém que pode adorar a Cristo?
A terceira promessa que Deus faz a Isaac é: eu te multiplicarei. Fala da descendência. Por favor, redobre toda a sua atenção. Quando a gente vai traçar um paralelo entre Isaac e o seu pai Abraão, Deus, quando vai falar com Abraão acerca da descendência, Deus diz assim: Abraão, a sua descendência será como o pó da terra. Gênesis 13:16. Mas quando Deus vai falar com Isaac, Deus diz: ela será como as estrelas do céu. Vou de novo. Quando Deus fala com o pai Abraão, sua descendência será como o pó da terra. Quando Deus fala com o filho Isaac, sua descendência será como as estrelas do céu. Deus ministra duas coisas no meu coração e eu preciso de pelo menos 3 ligados para entender isso. Dá glória. Pó da terra, óbvio, fala da terra. Estrelas do céu, fala do céu. O que Deus estava dizendo para Isaac é: Isaac, a tua descendência terá bênçãos da terra, mas não vai te faltar bênçãos do céu. Eu sinto Deus aqui nesse negócio. A tua descendência terá bênçãos da terra, mas ela também será alcançada e alvejada pelas bênçãos do céu. Júnior Marques explica, eu explico. A tua descendência, mãe, a tua descendência, pai, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos terão bênçãos da terra. O que é isso? Vão fazer faculdade, vão chegar em empresas grandes, vão pisar aonde você nunca pisou, vão fazer coisas que você nunca fez. Mas esses filhos também serão alcançados pela bênção do céu. Vai ter unção sobre a vida, vai ter graça sobre eles, vai ter presença sobre eles, porque Deus está dizendo para a congregacional nesta noite: a tua descendência terá a bênção da terra, mas também será abençoada do céu. A segunda coisa que Deus ministra no meu coração, eu preciso de alguém muito ligado para entender esse rolo. Um estudo rápido e simplório, irmã, eu descobri que existem mais estrelas do céu do que grãos de areia na terra. Vou de novo. Existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. O que Deus estava dizendo para Isaac é: Isaac, quem vai cuidar da tua casa não é a terra, quem vai cuidar da tua casa é o céu. Aleluia! Quem vai cuidar da tua família é o céu. Eu estou dizendo para alguém aqui que a senhora pode estar aqui e o teu filho está se preparando para ir para a porta do botequim assistir o jogo do Brasil. Você pode estar aqui e o teu marido está em casa fazendo sabe lá Deus o que, mas Deus está dizendo: quem cuida da tua casa não é prefeito, quem cuida da tua casa não é política corrupta do Brasil, quem cuida da tua casa é aquele que está sentado no alto e sublime trono. O salmista disse: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e os moradores que habitam nela. A tua casa, a tua família está na palma das mãos do Deus. Habita na terra de Gerar. Dentro da terra inimiga, Deus faz as promessas. Mas quando Isaac decide ficar, seguindo a orientação divina, Isaac vai cometer um erro. Qual é o erro, pregador? Abimeleque chegou para ele, disse: tu vai ficar aqui? Vou. Quem é essa moça que está do teu lado? Ele olhou e disse: é minha irmã. Abimeleque então guarda a esposa de Isaac junto consigo. Só que quando nós chegamos no versículo de número 8 do capítulo 26, tem um detalhe aqui que vai me dar medo. Qual é o detalhe, Júnior?
tendo Isaque permanecido ali por muito tempo. Tendo Isaque permanecido ali por muito tempo. O que é isso, Júnior? Ele olhou para o rei da terra e disse: ela é minha esposa, cometendo o mesmo erro que um dia seu pai Abraão cometeu. Só que um dia ele está passando pelo palácio, está passando pelo pátio, e ele encontra com a tua dita irmã, e ele começa a fazer carinho nela. E quem é que está da janela olhando? Abimeleque. Abimeleque olhou e falou: aquilo ali não é carinho de irmão, nem aqui nem na China. Aquilo ali é carinho de esposa. Júnior Marques, o que você está querendo dizer? O verso 8 revela para nós: tendo Isaque permanecido ali por muito tempo. O que é isso? Por ele ter ficado muito tempo na terra, Abimeleque descobriu a mentira. Ô irmã, quem sabe se ele tivesse ficado ali pouco tempo, Abimeleque nunca teria descoberto. Mas como ele ficou ali muito tempo, ele descobriu a mentira. Liga por favor para ver se você dá um glória a Deus nisso daqui. Deus está dizendo para alguém: o mundo diz lá fora, o tempo sara todas as feridas, ou cura todas as feridas. Mas nós dentro da igreja, o nosso ditado é o contrário: o tempo não cura nada, mas revela tudo. O tempo não vai curar nada, mas vai revelar todas as coisas. E eu não sei quem vai dar glória a Deus nisso daqui, mas não tem problema. As mentiras ocultas serão reveladas através do tempo. Nada vai ficar oculto, nada vai ficar escondido, porque o tempo vai revelar. Glória ao nome de Jesus. Ô irmão, Abimeleque chegou para Isaque e disse assim: cara, por que tu, tô sintetizando, tá? Por que tu mentiu para nós, cara? Poderíamos ter trago maldição sobre a nossa vida se nos deitássemos com a tua esposa. Isaque cometeu o erro de mentir, meu amigo pastor Tauan. Mas Isaque agora é homem o suficiente para explicar o porquê mentiu. Como assim, Júnior? Ele olhou para Abimeleque e falou assim: cara, a minha esposa é muito bonita, e eu fiquei com medo de vocês olharem para ela e querer me matar para ficar com ela. Abimeleque olhou para Isaque e disse: fique em paz, porque ninguém vai tocar na tua casa e nem na tua família. Perceba que Isaque foi homem para mentir, mas foi homem para assumir o seu erro. Irmão, depois você briga com quem me convidou. Tem gente que é machão para falar nas costas, né? Tem gente que é muito mulher para falar longe, né? E quando chega no ouvido da pessoa que você falou, você diz: não foi isso que eu queria. Foi sim. Foi mulher para falar, foi homem para falar, tem que ser homem para assumir agora. Não gostou de falar de quem não devia? Não gostou de ter a língua maior do que a nossa gravata? Tem que ser homem e mulher o suficiente para assumir que falou, assumir que errou. Não, eu errei mesmo, me perdoa. Isaque assumiu e recebeu proteção, porque quando a verdade chega no altar de Deus, Deus desce com proteção. Júnior, por quê? Deus não compactua com mentira. E tem gente dando um jeitinho brasileiro e dizendo: não foi Deus, foi não, irmão, foi você. Não, Deus abriu a porta cheio de jeitinho, cheio de mandracagem, foi você. Deus não está nesse negócio. Deus está dizendo: se você falar a verdade, eu vou descer com proteção e ninguém vai tocar em você. Isaque permaneceu na terra. Abimeleque olhou e falou: tá vendo esse cara aí? Não toquem nele. Por Isaque ter permanecido na terra, Isaque começa a trabalhar. Começa a trabalhar daqui, semeia de lá e colhe. Só que o versículo de número 12 revela para nós que naquela terra e naquele mesmo ano, essa expressão, segundo o Rabino Rashi, detalha que a terra era difícil, o ano era complicado.
Mas é nessa terra difícil, é nesse ano complicado, que Isaac está semeando e colhendo 100 vezes mais. Pregador, e aí? E aí que os filisteus agora, irmã Bianca, está olhando para Isaac e está dizendo: qual é o segredo? A terra é a mesma, a semente é a mesma, o sol é o mesmo, mas por que você colhe 100 e a gente não colhe nada? O segredo não estava na técnica de agricultura, o segredo não estava na semente, o segredo não estava na terra, o segredo estava onde? No final do versículo de número 12: o Senhor o abençoava. Como que eu queria toda a igreja ligada para entender isso. Em ambientes difíceis, Deus coloca pessoas estratégicas para milagres extraordinários. O ambiente é difícil, a terra é difícil, mas Deus está colocando você lá. Para quê? Para que milagres extraordinários aconteçam naquela terra. Todo mundo deu errado lá, mas Deus está dizendo: você não, porque a minha bênção estará sobre a tua vida. Guarde muito isso na tua alma, por gentileza, e não me tenham como arrogante. A bênção não está no lugar, a bênção está sobre a pessoa que Deus coloca no lugar. Vou de novo, tá? A bênção não está no lugar, a bênção está sobre a pessoa que Deus coloca no lugar. E Deus está te colocando lá, e a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Ô irmão, vou acelerar aqui por causa da hora. Olha só, verso de número 14. Isaac foi, semeou, colheu 100 vezes mais. Redobre a sua atenção, por favor. Quando ele colhe 100 vezes mais, chegamos no verso 14. E o verso 14 inicia assim, dizendo: e tinham inveja dele. E tinham inveja dele. Ô irmã, enquanto Isaac não colhe 100 vezes mais, ninguém tem inveja dele. Bastou Isaac colher 100 vezes mais, e tinham inveja dele. Pregador, por quê? Entramos na máxima que vivemos nos dias atuais: o povo quer te ver bem, mas não quer te ver melhor. Porque quando te veem melhor, começam a ter inveja da sua vida. Só que o problema não está só em ter inveja, porque os filisteus agora olham para Isaac e dizem assim: Isaac, junta as tuas coisas, você está convidado a se retirar da nossa terra. Sabe qual que é o problema dos filisteus? É o problema de muitos que nos cercam. Qual é, Júnior? A mediocridade. Eles preferem ter inveja do que sentar e aprender. Eles preferem invejar do que sentar e aprender. Eu prefiro ter inveja do Marquinhos, dele tocando, dele tangendo esse teclado, do que sentar com ele e dizer: cara, como que tu faz? Um pastor que eu agora estudo, na verdade nem pastor, é bispo Adson Belo, diz a seguinte coisa: o medíocre se ofende quando ele é convidado a subir de nível. Porque quando eu estou do lado de uma pessoa que faz algo melhor do que eu, não é para ter inveja, irmão, é para sentar e aprender. Só que a gente prefere invejar do que sentar e aprender. Não tem problema você mandar um WhatsApp e dizer assim: cara, como que tu fez? Como que tu abriu a tua empresa? Como que tu restaurou a tua casa? Como que tu fez o projeto Perseverança? Como que foi? Não é vergonha, é humildade. E Deus está nos convidando a subir de nível. Só que nós não vamos nos ofender com isso. Nós vamos sentar ao lado dos Isaques que estão próximo a nós e aprender para subir de nível e o nome de Jesus ser glorificado. Ô irmão, quem me ouve diz amém. Quem está ligado diz aleluia. Quem aguenta aí mais 10 minutinhos, diga glória a Deus. Vocês estão me iludindo legal, hein? Olha aqui, por favor.
olharam para Isaac e disseram assim: você está convidado a se retirar da nossa cidade. Isaac disse: vocês querem que eu vá embora? Queremos. Sabe o que Isaac faz, irmão? Isaac junta as coisinhas dele, pastor Tauan, vira as costas e vai embora. Isso daqui não é para todos, mas é para alguém muito específico. Para de querer forçar a barra em estar em lugares que você não é mais bem-vindo. Por que hoje em dia nós temos tantos ansiosos e depressivos no nosso meio? Não é só por ser o mal do século, mas é que a gente está forçando em querer estar em um lugar onde a gente não é mais bem-vindo. Isaac nos dá uma lição de maturidade. Se não querem a minha presença, eu vou para um lugar onde querem. Vamos embora. Juro por quê? Se você não se valorizar, garota, ninguém vai dar o valor que você merece. Só que a gente quer brigar. Não, se Deus me colhe, eu vou ficar aqui. Deus está dizendo: vai embora, eu tenho coisa maior para a tua vida. Sai fora disso daí, vai embora. Mas a gente quer forçar a barra. Isaac sai, e na proporção que Isaac sai, chegamos no versículo 18 e o versículo de número 19. É um ponto muito chave dessa mensagem, porque Isaac vai me dar aqui uma lição muito bela. Qual é a lição? O versículo de número 18 revela para nós que Isaac vai reabrir os poços do tempo de seu pai. Mas o versículo de número 19, a Bíblia diz que os servos de Isaac cavaram novos poços. Vou repetir isso daqui para que você guarde muito no seu coração e você assimile. Eu preciso da sua atenção. Verso 18, Isaac reabre os poços do seu pai. Verso 19, Isaac libera os servos para abrirem novos poços. Parece que quase que eu vejo Isaac dizendo: pastor Tauan, coisa de casa da minha família, quem vai mexer sou eu. Mas se vocês quiserem cavar novos, vocês estão liberados. Por que Isaac vai reabrir os poços? Tinha água naquele poço, e alguém precisava beber daquela água. Ele reabre os antigos, mas não impede os servos de cavarem os novos. Júnior Marques, aonde você quer chegar? Aqui. Deus está falando muito claro com alguém. É tempo de reabrir poços antigos. Júnior, por quê? Tem água nesse poço para alguém beber. Tem água nesse poço para alguém beber. Ainda tem água nesse negócio para alguém matar a sede. Mas o que Isaac me ensina é: não vou impedir quem quer cavar novos poços. Quer cavar? Arregace as mangas. Vá embora. Mas continue cavando. Sabe qual que é o nosso problema, irmão? A gente mais da antiga quer matar os novos que estão surgindo. Mas Isaac me ensina: eu reabro os poços antigos, mas não impeço os novos de serem abertos. Eu não sei quem vai entender isso daqui, mas isso daqui me faz lembrar do tempo de Moisés. Como assim, Júnior? Moisés um dia olhou para Josué, livro do Êxodo, capítulo de número 17, verso de número 8. A Bíblia nos diz que está vindo um exército inimigo. Os amalequitas estão vindo lutar contra o povo de Israel. Redobre a sua atenção, por favor. Moisés olhou para Josué e disse assim: Josué! Josué se apresenta: pois não, meu líder? Tira a espada da bainha. Por quê? Está vindo um povo aí para guerrear contra a gente. E eles estão achando que na congregacional em Vila Muri não tem guerreiro. Mas tira a espada da bainha e vamos mostrar para eles que tem guerreiro aqui do lado de dentro. Glória a Deus, aguenta. Quando o exército inimigo se apresenta, Josué já está com a espada, olhou para Moisés e disse assim: Moisés, tu vai guerrear? Vou. Cadê tua espada? Não, não vou pegar na espada. Vai guerrear como? Eu vou subir aquele monte, vou levantar as minhas mãos, e enquanto você manuseia a espada daqui de baixo, eu intercedo por você de lá de cima.
enquanto você está com a espada na mão aqui embaixo, eu estou com a mão estendida para você lá de cima. Aqui eu vejo os poços antigos, simbolizado por Moisés, os poços novos, simbolizado por Josué. Mas perceba que a vitória do povo de Israel é dada com a junção dos poços antigos e dos poços novos. Pregador, estou apoiando. Se valeu, glória a Deus dê. Se tu não tem força para pegar na espada e guerrear, é tempo de levantar a mão e interceder. Mas se você não é de intercessão, é tempo de pegar na espada e ir para a guerra. Se tu é de interceder, interceda. Mas se tu é de pegar na espada, é tempo de pegar na espada e guerrear. Isaac vai cavar 3 poços. Quantos poços, igreja? Quantos poços, igreja? Ele cava um poço chamado Eseque, um poço chamado Sitna, na verdade. Quando ele cava o terceiro, deu água. Penso eu, conjecturação muito simplória, Isaac deu água. Penso eu, conjecturação muito simplória, Isaac deve ter dito: olha aí, vê se tem alguém vindo. Olhou e falou: não tem ninguém vindo, então esse é nosso. Qual é o nome, Isaac? Reobote. Porque Deus ampliou. Porque Deus ampliou os espaços. Se tu não é glória a Deus, eu vou aí, tá? E puxo sua orelha. Ou eu puxo no final do culto. Se você vai fazer um estudo geográfico, você vai perceber que Sitna e Eseque se equivalem a uma rua. Me ajude a pregar, por favor. Sitna e Eseque se equivalem a uma rua. E Reobote se equivale a um bairro. O que é maior? A rua ou o bairro? A rua ou o bairro? Perceba, se tu não der glória a Deus, eu vou aí, tá? Perceba que Isaac abriu mão de 2. Mas o um que ele ficou era maior do que os 2 que ele tinha aberto mão. Pregador, não estou dizendo, acha mesmo que Deus não está vendo a injustiça que você está sofrendo? Acha mesmo que Deus não viu as coisas que você abriu mão? E detalhe, você abriu mão não de coisa errada, você abriu mão de coisa que você cavou, que você lutou, que deu água enquanto você estava, mas contenderam contigo por causa do poço. E você sabiamente disse: quer para você? Leva, porque se tem briga, qualquer um está no meio, menos Deus. Mas Deus está dizendo: fique em paz. Você abriu mão de 2, mas Reobote está sendo direcionado para a tua vida, para a tua história, para a sua casa. Eu não sei quem vai dar glória a Deus nisso daqui, mas há uma palavra profética que sai. Você abriu mão de 2, mas de hoje até 31 de dezembro pode se preparar. Reobote vai chegar. Reobote vai chegar. Reobote vai chegar. Reobote vai chegar. Eu vou liberar uma palavra. E se valeu, glória a Deus, dê por gentileza. Melhor, não deu glória, dê um berro de glória. A tua insistência, vou melhorar, a tua perseverança em cavar vai gerar a desistência do seu inimigo. Deus está dizendo: não para de cavar, arregace as mangas e persevera. Persevera em cavar. Deus está dizendo para alguém aqui: não é para guardar a pá, não é para guardar a enxada, é para deixar de lado e continuar cavando. Persevere em cavar. Vai dar água nesse poço,
vai dar água nesse poço. E Deus está dizendo: Reobote está chegando. O que é isso, pregador? É coisas maiores, é Deus ampliando. Eu vou profetizar e quem quiser que receba. Deus vai ampliar as coisas na tua vida. Deus vai elevar as coisas na tua vida. Eu profetizo sobre esse projeto. Deus vai ampliar esse projeto. Deus vai ampliar essa conferência. Reobote está chegando! Encerro, mas dizendo algumas coisas ainda. Primeiro, quando você lê o verso 24, Deus aparece para Isaac novamente. E lembra das 3 promessas? Eu serei contigo, eu te abençoarei, eu te multiplicarei. No verso 24, Deus fala a mesma coisa. Por que Deus faz isso, Júnior? Porque antes Isaac estava em Gerar. E agora, perceba, mostrando que você muda de geografia, mas a promessa te acompanha. Oh, gente. Você muda de geografia, mas a promessa vai atrás de você. Você pode morar em Portugal, você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para Pinheiral, você pode ir para onde você quiser. Se você tem uma promessa, a promessa te acompanha. Glória a Deus. E por que você está dizendo isso, Júnior? Segundo, por que Deus fala a mesma coisa? Deus estava, meu amigo Marquinhos, renovando, reforçando as promessas. Deixa eu dizer algo bem devagarzinho para alguém aqui. Você esquece, Deus não. A mente humana é falha, mas ainda bem que a mente de Deus é perfeita. Deus está dizendo para alguém aqui: você se esqueceu, ou por causa da longevidade do tempo em não ter cumprido a promessa, você acha que não vai acontecer. Mas Deus está gritando para alguém aqui: eu não me esqueci de nenhuma palavra que eu liberei ao teu respeito. E por favor, irmã, por favor, jovem, ei varão, deixa eu te dizer algo que esse magrinho está pregando para você. Nunca espere que a promessa caiba no teu cenário. A promessa sempre será maior do que o teu cenário. Júnior, por quê? Porque se a promessa de Deus fosse do tamanho do seu cenário, não precisava ser promessa. Qualquer homem falaria e cumpriria. Só que quando você olha para o teu cenário e para aquilo que Deus falou ao teu respeito, você vai dizer: não cabe. Eu sempre gosto de dar o meu exemplo, e não dá nem para a gente entrar muito aqui. Deus dizia assim: Júnior, vou te fazer andar de avião. Nem bicicleta eu tinha. Não cabe, irmão, não cabia. Mas Deus não fez. Aonde você quer chegar, pregador? Quando você olha para a tua realidade e para a promessa, não cabe. E você fala: ou Deus deve mudar a promessa para encaixar na minha realidade. Não. Deus vai mudar a sua realidade para encaixar na promessa que Ele te fez. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado. É a primeira vez que eu te peço isso, é a primeira e a última. Olha para ele e olha para ela, dentro dos olhos dele. Alguns são pretos, outros verdes, outros azuis, alguns são cinzas. Diga para ele, diga para ela: Deus está mudando a tua realidade para você viver promessa. Deus está mudando realidade para você viver promessa. Persevera na promessa, persevera na promessa. Nenhuma palavra caiu, todas elas estão de pé. Persevera. Fique em pé, por favor. Pregador, e o verso 25? É rápido. Isaac levantou um altar, armou a tenda e cavou um poço. Nos tempos mais não tão antigos, os pregadores gostavam de dar temas à sua mensagem. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu diria: altar, tenda e poço.
Porque Isaac levanta um altar, arma a tenda e cava um poço. E se a gente for colocar tudo no figurativo, o altar aqui simboliza adoração. E a tenda? Você sabe melhor do que eu que quem mora em tenda não tem um endereço fixo. Está em constante movimento. E o que está em constante movimento na vida do crente? O céu. Então, se tem altar na terra, tem movimento no céu. E se tem poço cavado na terra, o que dá nele? Água. O que é isso, pregador? Providência. O que Deus está gritando para alguém nessa conferência é: se tu levantar um altar de adoração, o céu vai se mover. E se o céu se mover, vai ter providência na terra. Vou de novo para ver se você melhora esse glória a Deus. Se você adorar, o céu se move. Se o céu se mover, terá providência. Eu quero convidar a congregacional nesta noite a levantar as duas mãos aos céus, o mais alto que você pode. Não baixe a tua mão, sustente a sua mão. Deus está dizendo: pelos próximos 5 segundos, abra tua boca em adoração, porque enquanto você adora a Deus aqui, o céu está se movendo lá. E se o céu se mover lá, vai ter providência. Alamantia, calavandoreva, remanacante, remauê, eramanduquia, plácia, canta, alamanduquia, terra, alamanduquia, prova, cara, sóbria. Abre a boca, abre a boca, abre a boca de glória, abre a boca de glória, abre a boca de aleluia. Se você fala em línguas, deixa o português de lado. Ore em línguas agora. Remanacante, remanauá, urimicoma, ramanacé, urimicante, remanauê, irimicanta, ramanassi, ramanacante, relevá, aramanduquia, terra, demantia, pramanduquia, terra, lavanduquia, lê. Adore, a cura está sendo liberada, o papel está sendo assinado, a porta está sendo aberta, o recurso está sendo enviado. Adore, 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 adore. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. O céu se move e a igreja vive providência. Abre a boca, minha irmã. Abre a boca, jovem. A faculdade, a bolsa da faculdade está sendo liberada. A porta de emprego está sendo aberta. A cura para a sua enfermidade já foi liberada. Homens dizem que acabou, mas o céu diz: vai haver providência. Providência, providência, providência. Abra a boquinha santa, abra a boquinha santa, abra a boquinha, faça o barulho de glória. Ah, meu Deus, que o diabo não gosta. Remandaraia, surimi calabás, iriminicante a relavaia. Vai ter libertação, vai ter cura. Eu vou liberar, tá? Crises de ansiedade caiam agora. Depressões caiam agora. Síndromes do pânico caiam agora. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Vai haver providência. Se tem Josué disposto a guerrear, agora é a hora. Abra a boca para guerrear, minha irmã. Abra a boca para guerrear, minha filha. Guerreia pela tua casa, guerreia pelo teu casamento. Vai deixar teu casamento acabar. Vai deixar o diabo cantar a tua desgraça. Guerreia, guerreia pela tua saúde, guerreia pelo teu filho, guerreia pelo teu marido, guerreia pela tua chamada. Guerreia, guerreia.
chamando que a terra plá com vumbubriaçando. Eu ouço gritos espirituais aqui. Rema, cante o revasse. Remando que a terra. Remamanana cante o revasse. Iriminia candorevácia. Ramaia. Desculpa, irmão. Eu nasci no fogo, cresci no fogo. E você é arrebatado no fogo. Se tem alguém que gosta desse fogo, pelo amor de Deus, destrava esse glória. Destrava esta boca. No jogo do Brasil você grita. No jogo do Flamengo você berra. Na tua casa você grita. E na presença. 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 Vai. Vai. Quem é de guerra, guerreiro. Quem é de peleja, peleja. Persevera. 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 Providência. Júnior Marques, Deus vai ter providência. Igreja de Cristo vai ter providência. Quem pode levantar a mão e adorar ao Deus? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa.